quem ele quer. Inclusive quem nem conhece ele usa, né? E aí, entendendo isso, a gente foi rompendo as barreiras denominacionais. Eu vou contar uma coisa aqui, que eu nunca vi um fenômeno desse no Brasil, pastor Josimar. Nossa igreja, ela tem criou algumas outras igrejas em áreas muito, muito pobres do estado de Pernambuco, e uma delas, a gente não tinha pastor, fica a 180 quilômetros do Recife, e um pastor amigo meu, secretário da Convenção Batista Nacional em Pernambuco, que é pastor da Igreja Batista Nacional em Coqueiral. Eu sou pastor da Igreja Batista em Coqueiral, que é a primeira igreja com 93 anos, esta tem 60, então são quase as duas primeiras igrejas do bairro. E o Geibson é um grande amigo, a gente caminha juntos desde 2003, e aí eu cheguei para ele, sim, e a Igreja Batista Nacional tem uma congregação a 50 quilômetros da nossa, desta que a gente estava sem pastor. Eu disse: Geibson, o que é que você acha da gente juntar as duas igrejas, partilhar o sustento do obreiro, e o pastor Crispim, que é pastor da Igreja Batista Nacional, ser o pastor da congregação da Igreja Batista Nacional lá em Vila Nova, que fica perto de Caruaru, uma cidade que ontem parou por causa de São João, e também ser pastor da congregação Batista de Cruzes, que é da Igreja Batista de Coqueiral, Igreja Batista Brasileira. E ele disse: como assim, um pastor pentecostal vai ser pastor de uma igreja tradicional? Eu digo: rapaz, um pastor vai ser pastor de uma igreja de Jesus. E aí ele topou, e é o único pastor que eu conheço que pastoreia duas igrejas, uma da Convenção Batista Nacional e uma da Convenção Batista Brasileira. Já pensou? Eu conto essa história com muita alegria, e sempre que prego numa igreja batista nacional, eu gosto de partilhar essa história, porque ela é uma história que mostra o quanto a gente é menino com esse negócio de denominação. Na verdade, eu acho que Jesus está olhando para nós e está dizendo assim: quem pediu isso a vocês, né? De ficar se rachando aí em convenções. Aliás, a Igreja de Jesus se tornou perita em fazer o que Jesus não pediu. A gente faz 1 milhão de coisas que Jesus não pediu. Denominações é uma delas, né? Jesus criou uma igreja e vai chamar uma igreja, e essa igreja somos nós, a Igreja de Jesus. E eu tenho muita alegria, fui muito acolhido, muito bem acolhido aqui. O Elton tem sido o meu cuidador desde ontem à noite, Marcos, que está mais perto, pastor Josimar, que nós nos conhecemos ontem na Comingá, que realmente foi muito especial, e a alegria de agora olhar para vocês, hoje pela manhã e pela noite, e a responsabilidade de trazer uma palavra que seja a palavra de Deus para as nossas vidas. Aí é nessa hora que a alegria se transforma em tremor, né? Eu tenho 42 anos, vou fazer 43, sou casado há muito tempo, vou fazer 25 anos de casamento. No sertão a gente se casa muito cedo, somos pais, eu e a Erivaneide, de 2 filhos, o Baruque, que é o caçula, que puxou a mãe é grande, né? O pai dela tinha 1,90 m, ela é negra com índia, ela é de família paterna negra e de família materna índia, então não precisa de renil, não precisa de nada no cabelo, ela está sempre nova, não envelhece, né? A família dela só morre depois dos 100. Um dia ela disse: filho, vamos visitar uma tia minha. Eu disse: qual? É que mora lá em Pombal, no sertão da Paraíba. Ela está com 102 anos. E quando eu fui conhecer a avó, que já tinha também quase 100, e aí eu fiquei pensando: rapaz, quando disseram até que a morte os separe, eu não imaginava que fosse tanto tempo, não. Vixe, meu Deus do céu. Bom, estamos juntos aí ao todo há 26 anos, então o caçula tem 20, o mais velho tem 22, e agora em novembro eu serei avô de Melinda, né? O meu mais velho é casado, e a gente vai ganhar aí uma menina para a gente babar, para a gente bagunçar, né? Que dizem que o avô é bom para isso, e eu estou aqui tentando me adaptar e me ver como avô. Ainda sou, vixe, meu Deus, avô, mas tudo bem, a vida passa. Hoje eu sou mais velho do que ontem mesmo, não tem jeito. E pastoreio essa igreja no Recife, no bairro de Coqueiral, um bairro de grande, uma das principais periferias da cidade do Recife, realmente, extremamente diferente de Maringá. O Brasil é diferente de Maringá. Maringá é um oásis no deserto, podem ter certeza disso.
e pastoreio há 16 anos essa igreja. É a minha primeira e única igreja, não quero nunca sair dela, sempre pastoreá-la até o dia que Deus mandar eu passar o bastão aí para outra pessoa, que já está previsto para 19 de julho de 2037. Caso alguém esteja por Recife, 19 de julho de 37, vão para Coqueiral, que tem o culto de despedida do meu pastorado lá, com muita alegria. Vocês estão convidados e convidadas. E apesar de ser uma 37, não percam a data, 37, está na minha agenda, e está na agenda da igreja, estou falando sério. E apesar de ser uma igreja quase centenária, é uma igreja muito nova, porque na virada do milênio viveu uma crise existencial a partir de uma pergunta: se nossa igreja deixasse de existir abruptamente, faria falta à nossa comunidade? A resposta foi um não. A igreja entrou numa crise e disse: nós queremos ser qualquer coisa daqui para frente, menos o que nós fomos daqui para trás. Então a igreja começou a implementar uma sequência de mudanças muito austera na sua vida, no seu jeito de ser, na sua maneira de pensar reino de Deus, pensar sua missão. E eu tenho a alegria de estar dentro desse movimento, dessa igreja, no tempo em que Deus faz essas coisas. É sobre, basicamente, duas perguntas que... Cronômetro aqui, que o pastor disse que eu só tinha 15 minutos. Basicamente, duas perguntas que Deus colocou em meu coração para a gente meditar nesta manhã. E aí, peço que você e eu estejamos com os corações muito abertos para entendermos o que Deus quer colocar de semente dentro dos nossos corações. A primeira pergunta é: qual é a razão de existir de uma igreja? Para que Deus permitiu igreja? Por que Deus quis igreja? Por que Ele criou igreja? Qual é a sua razão de ser? Qual é a finalidade desse negócio que está no coração de Deus? Então eu queria que você abrisse a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, porque a partir desse texto nós vamos pensar essa primeira questão. E aí eu gostaria que você entendesse que igreja não é este prédio que nós estamos dentro, mas igreja somos nós. Parece óbvio, mas isto está tão obscurecido de nossas mentes, que às vezes a gente não entende o óbvio, e o pior erro de todos nas nossas vidas é quando o óbvio deixa de ser observado. Quando a gente deixa de entender o óbvio, a gente se desvia de tudo. Veja então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E quem estiver com Bíblia de papel, fica mais fácil aí de abrir em dois cantos, a Bíblia eletrônica é mais difícil, pode ir para João 3,17 também. João 3,17. Mas não vou ficar nesses textos. Esses textos são pontos de partida, não serão pontos de parada nem de chegada, só ponto de partida. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 8, diz assim no versículo 18. 8, 18. Digo 5, desculpa. Capítulo 5, versículo 18. Quando eu escutei o sonzinho dos papéis, eu percebi que eu tinha errado, né? Vocês estavam tudo com a Bíblia aberta e eu escutei opa, tem coisa estranha aí. 5,18. Acompanhe essa palavra como quem lê um texto de Enem, tá certo? Você não pode errar na interpretação, tá bom? Senão você erra a questão e perde 5,18, 2 Coríntios, pastor Josimar. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo, eu vou até substituir algumas palavras que a gente não usa mais, para que você não erre a questão do Enem. Ora, tudo vem de Deus, que nos reconciliou, essa eu não vou substituir de propósito, nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Você entende isso?
Você entende o que é reconciliação com Deus por meio de Cristo? Você que é convertido, você sabe do que é que a Bíblia está falando. É quando a gente abandona o comando das nossas vidas para Jesus exercer senhorio, e quando a gente abandona o destino de nossas vidas para Jesus exercer salvação. E a principal ferramenta que nós jogamos fora é o egoísmo, é quando nós nos desviamos de nós mesmos e deixamos Jesus governar. Isso é reconciliação com Deus. Então Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Aí vem a resposta para a pergunta que eu fiz: qual é a razão de ser da igreja? E nos deu o trabalho, serviço, ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não jogando na cara das pessoas as suas transgressões, e nos confiou a tarefa da reconciliação. 17, João 3,17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual é a razão de existir de uma igreja? A razão de existir de uma igreja é continuar a obra de Jesus, ok? Jesus não existe mais em carne. Jesus morreu, ressuscitou, Ele é na nossa fé cristã, Ele é o Deus que se faz carne, que habita entre nós, que conhece as nossas necessidades, que vence o principal inimigo da vida, que é a morte, e nos dá o seu Santo Espírito, Atos 1,8, coloca o seu Espírito Santo sobre nós, para que empoderados por esse Espírito, nós nos tornássemos templos, ou seja, a habitação das manifestações de Deus, para que o mundo continuasse experimentando a missão de Deus, que é reconciliação do mundo. De capa a capa da Bíblia, Deus está reconciliando aquilo que foi quebrado por causa das nossas transgressões. Deus começa um trabalho de reconciliação em Gênesis 3, por ocasião do pecado, e daí em diante Deus nunca mais para, Deus nunca mais desiste de nós, até chegar no ápice da manifestação de sua santidade, que é sair da sua pureza e encarnar na sujeira da humanidade. Isso ensina muito a igreja. Deus está nessa tarefa o tempo todo, e deu essa tarefa à igreja, conforme nós lemos aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, e nos confiou a tarefa da reconciliação. Amém? Está claro? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. O problema nosso é que nós herdamos, todos nós herdamos, óculos religiosos, seja batista nacional, seja batista tradicional, seja católico, assembleiano, qualquer outra linha que diz que Jesus é Senhor. Nós todos herdamos óculos religiosos que fazem com que a gente não entenda o que é essa tarefa reconciliadora de Deus. A gente não entende. E não é culpa nossa, ou pelo menos não é dolo nosso. Não é uma culpa premeditada, não é uma culpa que a gente... Sabe a diferença de culpa para dolo? Culpa é quando eu erro sem saber, e dolo é quando eu erro querendo. Então, mesmo que não seja um erro doloso, não tem justificativa pelo fato de ser um erro culposo, porque Deus nos deu essa tarefa, e ai da igreja se deixa de cumprir essa tarefa da reconciliação. Então, os óculos religiosos que nós herdamos vai nos ensinando que reconciliação é fazer, a tarefa da reconciliação é fazer com que uma pessoa entenda qual é o arranjo religioso da Bíblia, e todo cuidado é pouco, porque a Bíblia nunca foi, nunca é e nunca vai ser um livro de religião, nunca, a Bíblia não se propõe a ser um livro de religião,
É um livro de religação com Deus, mas não é um livro de batista, não é um livro de assembleano, não é um livro de religião. E a gente entende que reconciliação é chegar para uma pessoa e dizer: você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, e aí trazer essa pessoa para a nossa igreja, e inserir essa pessoa na nossa igreja, e torná-la um irmão na fé. Isso é um pedaço muito importante. Se a pessoa não entregar a sua vida a Jesus para que ele exerça senhorio e domínio, de fato não tem como haver reconciliação, mas reconciliação é uma tarefa muito mais ampla do que o ato de fazer religiosos. É muito mais ampla, muito mais ampla. Quando a gente vai para Gênesis 3 e vê as consequências do pecado, a gente vai entendendo que o pecado vai danificando todas as áreas da vida. Vida com V maiúsculo. Não é a vida do sujeito, não é uma vida antropológica do homem, mulher. É vida com V maiúsculo, é vida dos pássaros, é vida das árvores, é vida do cosmos, porque a palavra mundo inclusive é cosmos, e tudo é danificado. São danificadas as relações de gênero. A primeira coisa que Adão faz quando Deus pergunta por que Adão pecou é botar a culpa na mulher. E aí você já tem dano emocional, dano relacional, dano de todo tipo. E as consequências disso são danosas. Você agora será submetida à vontade do seu marido, por exemplo. Isso é uma consequência do pecado. Eu sempre digo, não cabe dentro do ciclo dos convertidos a ideia de que mulher é submissa ao homem. Porque se Deus nos reconciliou, reconcilia a submissão que é produto do pecado. Você está entendendo isso? Marido, cuidado, viu? Sua mulher é igualzinha a você. Não há relação de submissão. A relação de submissão é quando nós andávamos no pecado. Danifica a natureza, danifica as relações da gente com os bichos, da planta, da própria natureza que vai produzir abrolhos e espinhos, danifica tudo. E a igreja está nessa tarefa de reconciliação de todas as áreas da vida. De maneira que o que é reino de Deus, que é o eixo central da Bíblia, reino de Deus é todo arranjo reconciliado em nome de Deus, de maneira que quando Deus reina sobre você e sobre mim, significa que Ele tem domínio total na totalidade da minha vida. Então, quando eu me reconcilio, quando eu me converto, eu não me torno apenas uma pessoa de alma salva, mas eu me torno uma pessoa realinhada com a vontade de Deus, e Deus passa a exercer senhorio sobre a totalidade da minha vida. A igreja também teima em não entender isso. Deus não exerce senhorio na totalidade da vida. É por isso que a gente precisa de tempo para parar para orar. Não? E aí, boa iniciativa de a cada 3 horas parar para orar, mas excelente seria se a gente não precisasse parar para orar, se a gente não precisasse parar para nos reconectarmos com Deus por causa da correria da vida, mas se na correria da vida constantemente tivéssemos a compreensão de que Deus está exercendo senhorio sobre cada atitude da minha vida. Vou dar um exemplo de como isso funciona. Dei esse exemplo na Comingá. Um empresário se converteu e depois eu fui conversar com esse homem, e disse: aí, o que é que mudou na sua vida depois da sua conversão? Ah, pastor, a primeira coisa que mudou foi o enxoval. Tive que trocar toda a roupa da minha mulher, que a gente vestia roupa do mundo, agora a gente veste roupa de Deus, né? Roupa da igreja. O meu também, sabia nem dar nó de gravata, agora eu comprei paletó. No começo era complicado, mas agora eu vou para a igreja direitinho. Nosso domingo era perdido. A gente passava o domingo fazendo churrasco, tomando cerveja. Agora domingo de manhã a gente vai para a escola bíblica dominical, domingo à noite a gente vai para o culto. Ah, que legal, beleza, Deus seja louvado por isso. Por coincidência, uma semana depois eu converso com 2 pessoas que trabalham para esse camarada, e essas pessoas me procuram pedindo oração para sair daquele inferno. Que inferno? O inferno aqui é filmado, é? Então tem que ter cuidado aqui para não citar, não. Minha esposa pega no meu pé e diz: filho, cuidado, porque o culto da nossa igreja é passado ao vivo também. Filho, cuidado que você está ao vivo. Então vamos supor que seja uma empresa de farmácia, certo? Seja uma farmácia, rede de farmácia. Sair daquele inferno. Que inferno? Inferno da farmácia Droga Menos. Exemplo.
Como assim? Ah, pastor, lá a gente trabalha feito escravo. O salário é o mínimo. A gente não tem liberdade de fazer nada e quando, por exemplo, se eu atendo um celular, a patroa dá uma bronca do tamanho do mundo e é uma vida regrada. E quando a gente cumpre hora extra, a gente não recebe as horas extras, eles dão um jeito de pagar e nunca pagam as nossas horas extras. E ela foi relatando de fato o inferno e eu percebo que conversão é essa que faz a gente mudar de enxoval, mas a justiça passa longe das nossas atitudes. Então não é senhorio total de Deus sobre a totalidade da vida. A gente pode dar aqui 1 milhão de exemplos. Desde o meu procedimento na minha casa, atenção, os filhos que acham que a mãe tem a obrigação de arrumar sua cama, sei lá, o empresário que não trata bem os seus funcionários, o funcionário que desvia, que mente, que rouba, em todas as áreas da vida, Deus exercendo o senhorio, isso é reino de Deus, e isso é reconciliação. Agora, o que é que a igreja fez? E aí vem minha segunda pergunta, e quando eu falo igreja não é esta não, pode ser esta também, mas não é esta, não. Estou falando da igreja como um todo. Minha segunda pergunta é, se a primeira foi, qual é a missão primordial da igreja? Qual é a razão de existir da igreja? Foi especificamente essa segunda que eu fiz. Qual é a razão de existir da gente enquanto igreja? E a gente entende isso. A minha segunda pergunta é, como operamos esse trabalho da reconciliação? Quais as implicações práticas para a minha vida pessoal? E aí de novo eu vou me recorrer aos óculos da religião e ao arranjo religioso. O como é fácil. Dentro do nosso arranjo religioso, o como é fácil. Eu prego em muitas igrejas, de todo canto. Eu estava confundindo o nome do pastor Nivaldo com o pastor Olavo, porque eu preguei em Marabá, lá no Pará, e eu estava confundindo Marabá com Maringá, veja aí, é Jesus com Genésio, né? Marabá com Maringá, Nivaldo com Olavo, e estava dizendo, Senhor, não me deixa chamar o pastor Nivaldo de pastor Olavo. Então, não sei nem porque eu contei essa história, mas eu vinha dizendo que eu tenho andado por muitos cantos, e todos eles são iguais, a agenda da igreja é igual, o jeito do culto é igual. Nós estamos aqui numa igreja batista da Convenção Batista Nacional. Se a gente for para uma Convenção Batista Brasileira é igual. Se a gente for para uma Assembleia de Deus é igual. O miolo é igual. Vai mudar um detalhe ou outro, mas o miolo é igual. Se a gente for para uma missa da Igreja Católica, o miolo é igual. A gente vai ter o mesmo arranjo. Altar, seja lá o nome que se der. Sacerdotes, seja lá o nome que se der. Assembleia, igreja, membresia, laicato, mas é tudo igual. A gente é dividido por esse arranjo de batente mais alto, de batente mais baixo, de povo que escuta, de povo que fala. A agenda é muito parecida, de todas elas, a agenda é muito parecida. Culto no domingo. Aí um pastor chegou para mim e disse, quebrei um paradigma, fiz uma mudança tremenda na igreja e agora a gente vai mudar. Eu disse, pastor, o que é que o senhor fez? Tirei a escola bíblica dominical da manhã e passei para a tarde. Deu uma bronca danada, os irmãos mais velhos não queriam, porque a escola dominical tem que ser de manhã, mas quebrei esse paradigma. Está vendo que mudança interessante? O cara tira a escola dominical da manhã e passa para a tarde e acha que mudou alguma coisa. Não muda, é tudo igual. O culto no domingo à noite, uma cidade como Maringá tem o privilégio de fazer culto às 20 horas, Recife é muito violento, os cultos são às 17, 18 no máximo, mas é tudo a mesma coisa. A gente separa a nossa roupa legal para vir para o culto, a gente separa os 10% que a gente acha que são do Senhor para trazer para o culto. O métier é igual, não muda nada de canto para canto, não muda nada de norte a sul. Não muda nada, é a mesma coisa. Na quarta a gente tem, ou na quinta, dependendo da denominação, um culto durante a semana, que é para o tanque de gasolina não esvaziar, né? E aí a gente preenche, completa aí por favor o tanque para sexta, sábado,
domingo eu venho de novo para completar o tanque, tudo igual. Tanto é que quando a gente chega numa igreja, a gente começa a olhar para as caras e a gente começa a comparar pessoas da igreja com pessoas da nossa igreja. Então eu olho para Paulo e digo, Paulo é o Robert Val da igreja de Coqueiral. Aí olho para Elton e digo, Elton é o Evandro da igreja de Coqueiral. Então a gente vai substituindo, tu és a Jéssica é assim, igual a você. Cadê a irmã Maria? Irmã Maria aqui, ó, olha aqui. É igual, é do mesmo jeito, não muda nada. Esse arranjo de como operar o reino de Deus, ele se consolidou de uma maneira que ele é brutalmente arraigado de maneira tão fundamentada, seja por essa agenda, seja por esse espaço que a gente chama de casa de Deus, seja por esse arranjo de altar e membresia, seja por essa ideia de céu, inferno e salvação para Deus, mas é tudo igual, não muda. Tem alguma coisa esquisita nisso, tem alguma coisa errada nisso. Esse negócio não está ajustado, tem desajustes nisso. Eu estava dizendo ontem que Maringá não é Brasil. Maringá é uma bolha que existe no Brasil, cercada por uma redoma. Mas não, a gente também tem as mesmas mazelas aqui que tem em todo canto. Só muda o jeito delas se apresentarem. A humanidade é a mesma em todo canto. Mas quando a gente pensa em arranjo social, a coisa muda. Mas quando a gente olha a igreja, não muda nada. É exatamente assim em todo canto. E os hinos que a gente escuta, as pregações que a gente escuta, faz a gente não sair de jeito nenhum desse métier, desse arranjo, dessa maneira de cumprir esse ministério da reconciliação. E como eu vinha dizendo, só pode ter alguma coisa errada nesse negócio. Só pode. Porque é impossível que uma nação esteja apresentando os números que o Brasil está apresentando ao redor do conceito de conversão, e o país está desse jeito, as famílias continuarem desse jeito e as casas continuarem desse jeito. Tem que ter alguma coisa esquisita nesse processo de evangelização que o Brasil está vivendo. Há um tempo atrás, uma banda muito famosa inaugurou um jargão gospel que dizia: somos uma nação, uma geração de adoradores. É esquisito isso. Parece que não somos nada. Porque os sinais da reconciliação não acompanham, eu estou falando dos sinais externos, não acompanha a verbalização das conversões. Você chega para uma cidade como Maringá, que tem mais de 20% de evangélicos, uma cidade como Recife, que tem mais de 30% de evangélicos, e as cidades mais evangélicas do Brasil são as cidades que apresentam os piores sinais antagônicos ao reino de Deus. Interessante isso. Faz uma pesquisa depois na internet. Bote assim, as cidades mais evangelizadas do Brasil, e você vai ver que nestes cantos os sinais do reino de Deus não acompanham esse fenômeno da evangelização. Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro é um estado-cidade, né? Tirando o Rio de Janeiro do Rio de Janeiro, não sobra mais quase nada no Rio de Janeiro. É um estado bem pichototinho, bem pequenininho, que a capital ganha quase todo o arranjo do estado, de maneira que você sai do Rio e já está saindo do Rio. É um estado bem pequeno, mas é de onde nascem todas as igrejas avivadas neopentecostais do Brasil, com exceção de uma. Não me pergunto qual é que eu não sei, mas todas as outras igrejas neopentecostais do Brasil nascem no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é tão evangelizado, que lá na boca de fumo, o menino está fumando o crack, falando de Jesus. Mas é verdade. É tão evangelizado, mas tão evangelizado, que o traficante manda derrubar o terreiro de maconha, porque aqui no meu morro não tem macumba. De maconha ele manda construir mais terreiro. É o contrário. Porque aqui no meu morro não tem macumba, porque aqui no meu morro é Jesus. E quem faz isso é o traficante. Sociólogos do Brasil estão estudando um fenômeno complicadíssimo, que é a coligação de um sistema político de poder religioso aliado a um sistema
unificado de crime. De maneira que a gente vai para Brasília e pergunta lá a qualquer pessoa que trabalha, eu tenho amigos que trabalham ali no Congresso Nacional há 30 anos, e eu pergunto o que é que tem de pior aqui no Congresso Nacional. E é unânime, do crente a não crente, o sujeito diz, é a bancada da Bíblia. A bancada da Bíblia é o que nós temos de pior no Congresso Nacional, e é verdade. Uma gama de marginais travestidos de pastores, e eu não posso falar que todos são assim, porque eu estaria pecando, mas a massa é assim. Então no Rio você vê, era o exemplo que eu vinha dando, você vê o linguajar religioso misturado com o linguajar criminoso. Repare, toda vez que a gente escuta algum programa, algum filme do Rio de Janeiro, é fácil você escutar um criminoso dizendo para o outro, fé em Deus, irmão. Já reparou isso? É ou não é? Vamos lá, a gente vai fazer um assalto a um carro forte. Então, junta todo mundo aqui, os 30 que estão na operação, a gente acabou de confabular como é que vai ser, você faz isso, você faz aquilo, você bota o carro de 3 da madrugada lá na BR, de 2h30 a gente chega aqui, terminou tudo, vamos orar. É gente, a gente ri, porque não era nem para a gente rir, porque é o ditado, seria cômico, se não fosse trágico, mas é trágico. Então o que é que eu quero dizer com este e outros tantos de sinais? Confundindo o ministério da reconciliação com o ministério de fazer igreja, transformamos o mundo religioso numa empresa geradora de lucro, que é a empresa, eu acho que depois da empresa do tráfico, a empresa da fé é a que dá mais lucro no Brasil. Os pastores, não é, Josimar? A gente se afirma uns diante dos outros pela quantidade de membros que nossa igreja tem. Se você vai para o Nordeste, essa sua igreja climatizada, que no Nordeste, por isso que o demônio não vai muito para lá, porque é mais quente do que o inferno, então não tem, mas nas climatizadas ele vai, porque ele aguenta. Se tem Kombi na minha igreja, a nave cabe quantos membros? E aí é normal, o cara está pastoreando uma igreja que paga ele o salário X, aí uma igreja que paga ele o salário X mais R$2.000 liga, e ele chega e diz, irmãos, Deus ministrou meu coração e está me chamando para o outro ministério, e vai embora, no faro da fama, no faro do holofote, no faro do dinheiro. E a gente tem visto crescer no Brasil a empresa gospel, que tem feito de políticos a venda de cartões de esmilinguido. A empresa gospel, coisa que mais cresce no Brasil. No entanto, os sinais do reino, que são os sinais que vêm como produto da reconciliação da gente com Deus, não vão sendo acompanhados com essa massa de cristãos que estão se convertendo, ou de pessoas que estão se fazendo cristãs a todo tempo, cristãs a todo tempo. Isso é um problema. Isso é um problema que a igreja tem que pensar. E aí, quando a gente olha para esse como, nós só temos uma resposta. Ela está em muitos lugares da Bíblia, mas vem à minha cabeça agora Mateus capítulo 28, que é aquele que nós chamamos do texto da grande comissão, que Jesus faz um arrodeio, todo o poder me foi dado, portanto ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele chega no âmago do negócio, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ensinando-os a guardar, não é ensinando-os para que eles saibam o plano de salvação de cor, para que eles saibam quais são os versículos bíblicos que dizem que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, a gente aceita, a gente é salvo do inferno e a gente vai para o céu, segundo Romanos tal, Romanos tal, Romanos tal, Romanos tal. Não foi isso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quando meus filhos eram pequenos, para a gente entender o que é ensinar a guardar, quando meus filhos eram pequenos, e o mais velho foi para a escola,
com 7, 8 anos, ele aprendeu a dizer alguns palavrões na escola. Vou falar de um exemplo bem rasteirinho, só para a gente entender o que é ensinar a guardar. E ele chegou em casa e disse o palavrão. E eu reclamei, a mãe reclamou. Depois ele chegou em casa e disse o palavrão de novo. A mãe ameaçou dar um castigo, tererê, tarará. Depois ele chegou em casa e disse um palavrão de novo. Quando ele disse esse mesmo palavrão pela terceira vez, eu me abaixei. Vem cá, filho. Deixei meu rosto bem pertinho do dele e disse: você já ouviu sua mãe ou eu dizendo isto alguma vez na sua vida? Não, pai. Então, a partir de hoje, eu não quero te ouvir nunca mais dizendo essa palavra. E nunca mais ele disse essa palavra. Não porque ele aprendeu que essa palavra era errada, mas porque ele viu que a gente guardava essa maneira de falar que não combinava com aquela que ele estava vendo. Ensinar a guardar não é possível pelo ensino de um script bíblico. Ensinar a guardar só é possível a partir do testemunho. E eu gosto da palavra testemunho no grego, essa palavra está em Atos 1:8, gosto muito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunhas no grego é mártires, que a gente translitera para o português e é martírio. Testemunhar é morrer. Testemunhar de Jesus é fazer com que a natureza minha não viva mais, mas Cristo vive em mim, e eu agora morro e eu vou viver exatamente aquilo que Jesus viveu. De maneira que só existe uma forma da igreja cumprir o ministério da reconciliação, é a igreja imitando a Jesus. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Imitando a Jesus. Estou quase caminhando para o fim. Imitando. Discipulado, que é uma palavra muito usada no nosso arranjo religioso, não é o ato de aprender sobre Jesus, mas discipulado é o ato de ser como Jesus. Então, outro problema dos nossos óculos religiosos. A gente cria uma classe de discipulados para ensinar o arranjo que a gente herdou. Mas discipulado não é isso. Repare, não sei aqui quem é o cantor famoso aqui, quem é o cantor famoso de Maringá, quem é o artista famoso. Eu estava ouvindo hoje, é Milionário José Rico, a turma mais antiga sabe o que é. Mas vamos pensar em Luiz Gonzaga, vocês conhecem Luiz Gonzaga? Pronto, Luiz Gonzaga que é um sujeito exótico, era um sujeito exótico. Luiz Gonzaga viveu em pleno São Paulo com chapéu de couro, roupa de couro, que a gente chama de gibão, sanfona na mão, de 8 pitocos, de 8 botões, que a gente chama de 8 baixos, e ele foi fazer forró por aí, depois ficou famoso, fez forró Brasil afora, mas não abandonou aquele jeito pernambucano, nordestino de ser. Pense em duas pessoas, uma que vai fazer um doutorado em Harvard sobre Luiz Gonzaga. Esse cara sabe de tudo sobre a vida de Luiz Gonzaga, mais do que as filhas vivas de Luiz Gonzaga. Ele sabe de coisa que nem a família de Luiz Gonzaga sabia sobre Luiz Gonzaga. Faz uma tese de doutorado, é aplaudido, volta para o Brasil e sai dando palestras sobre quem foi esse mito Luiz Gonzaga, que deu identidade nordestina aos nordestinos de São Paulo e trouxe a pátria nos símbolos de sua roupa, de suas músicas e tal. E vai, é doutor em Luiz Gonzaga, sai por aí dando palestra sobre Luiz Gonzaga. Bom, pega esse camarada, paletó preto, tablet da Apple na mão, com a tese ali dentro e um super PowerPoint quando ele vai apresentar. Aí tu pega um nordestino, analfabeto de pai, mãe e parteira, que gosta de Luiz Gonzaga, veste também a roupa nordestina, bota o chapéu de couro, anda com a sanfoninha na mão, sabe cantar, não há gente, ó não, luar com esse no sertão. Aprendeu as músicas e de vez em quando ele chama a família para comer cuscuz, que nordestino se junta para comer cuscuz e cantar músicas de Luiz Gonzaga. Aí eu trago os dois para cá, a Sião, eu trago os dois para cá, dou a vocês um dispositivo daqueles que Faustão dá para você votar sim ou não. Fica aí, bota os dois aqui, o sujeito empalitosado com tablet na mão, doutor em Luiz Gonzaga,
E o outro analfabeto de pai, mãe e parteira, roupinha de couro também, chapéu de couro, sanfoninha. E eu digo, vocês, esse é o 1 e esse é o 2. E eu vou pedir que vocês votem em quem é o discípulo de Luiz Gonzaga aí. Vocês vão votar em quem? Vota, atenção, já. Apuração. 300 para o 2 e nenhum para o 1. A gente não identifica o seguidor de Cristo se o seguidor de Cristo não se parecer com Cristo. Isso é discipulado e esta é a maneira da igreja cumprir a sua missão. A missão que Deus deu a ela, de ser continuadora da obra de Cristo nesse lindo ministério de reconciliação. Quem era Cristo? Cristo é um sujeito esquecido pela igreja. A igreja não conhece Jesus de maneira geral. Por quê? Porque a igreja teve que optar por 2 Jesuses. O primeiro Jesus é o Nazareno, servo, sofredor, filho de Maria, como tantos outros filhos de Maria que esse mundo tem. Filho de José, como tantos outros filhos de José que esse mundo tem. Trabalhador para o autossustento, vivendo na escória da Palestina, e quando esse sujeito começa a cumprir a sua missão, ele começa a cumprir a sua missão na categoria de servo, sofredor, companheiro de caminhada dos injustiçados. Este é o Jesus que a Bíblia diz, imitem a ele. Imitem a esse Jesus, sejam discípulos desse Jesus, porque nele nós cumpriremos a tarefa de reconciliar o mundo com Deus novamente. Esse é o primeiro Jesus. Jesus pé no chão, Jesus que não usava desodorante, Jesus que caminhava no meio do povo, Jesus que tocava nos intocáveis. E esse Jesus é lindo apesar de fedorento, é lindo apesar de baixinho, é lindo apesar de feio. Jesus era baixinho, viu? Jesus tinha na casa de 1 metro, dizem aí os últimos arranjos científicos que ele tinha na casa de 1,55. Aí eu estou na boa. Eu tenho 1,60 e com esse sapato eu fico 1,62. E Isaías disse que ele não tinha beleza nem formosura, aí 2-0 para mim. Então, eu estou me parecendo com Jesus por enquanto. É só trocar essa roupa que ela está chique demais para se parecer com Jesus. Mas esse é o Jesus da Bíblia. O cara que escandalizou o mundo e que fez com que seus seguidores escandalizassem o mundo. O mundo romano dos 3 primeiros séculos foi um mundo escandalizado por uma igreja que se parecia com Jesus. Por isso que ela é perseguida 10 vezes em cerca de 200 anos, por ordem do imperador. Mesmo sendo uma ralé de miseráveis, porque começa na ralé da Palestina, tanto é que em Atos, quando esse povo começa a falar outro idioma, eles dizem, como é que pode? Esse sujeito não é sertanejo? Quem disse que sertanejo fala inglês? Quem disse que sertanejo fala francês? Quem disse que sertanejo... E aí esse povo vai escandalizando. Esse Jesus é fantástico. Ele pega uma mulher samaritana e ele transgride tudo em função dessa mulher. Conversa sozinho com ela. Até hoje nós pastores temos dificuldade de conversar sozinhos com mulheres. Jesus conversa sozinho com ela. Jesus dá dignidade a ela. Jesus dialoga com ela e ela estava sozinha porque ela não podia estar nem junto com as outras mulheres, de tão indigna que ela era. Suas próprias conterrâneas a abandonavam. E ela era samaritana, e a gente sabe a confusão que existia entre judeu e samaritano, e Jesus era mestre da lei, e a gente sabe que um mestre da lei da época de Jesus preferia rasgar o couro que tinha a lei escrita, a Torá, a ensinar a uma mulher. Jesus ensina, vai falar sobre adoração para aquela mulher, toca no leproso. O leproso andava com sinos, que era para quando ele for chegando, como as cabras de Petrolina, né? Para quando elas vão chegando, vai vendo, escutando o barulho do sino, sai de perto do leproso, porque você não pode tocar, senão você se torna impuro. Jesus tocava, Jesus dizia para os miseráveis, bem-aventurados são vocês, a escória, os excluídos, os abandonados. E eu acho legal que bem-aventurados é um termo grego, mas Jesus não falou em grego. É Makarios, que a gente traduz por bem-aventurados, mas Jesus não falou grego. Jesus falou aramaico, e no aramaico era Ashirei. E Ashirei não é bem-aventurados, é avante. Avante os pobres.
junta esses pobres numa multidão de quase 10 mil e organiza esses pobres na tarefa de multiplicar pães e peixes e mostra a esses pobres que se esses pobres se organizarem e partilharem, terão pão para todos e sobrarão 12 cestos. E aí ele organiza aquilo que o império precisava desorganizar, assim como é hoje no Brasil. Essa nação precisa desorganizar os pobres, porque pobre organizado é perigoso. E aí Jesus vai fazendo essas coisas. Esse é o Jesus, só podemos imitar a este. Existe o outro Jesus, eu disse que eram dois, é o ressurreto, entronizado, que é digno de adoração, que nós empenhamos meio mundo do nosso tempo para dizer que ele é lindo, mas ele não era lindo, para dizer que ele é cheiroso, mas ele não era cheiroso, para dizer que ele é esplendoroso, mas ele era um nazareno, para dizer que ele é tudo nas nossas vidas, mas a gente não quer ser parecido com ele. A gente quer usar a camisa com jacaré, porque a camisa com jacaré, todo mundo sabe que a gente tem dinheiro para usar o jacaré. A gente quer comprar o carro automático, a gente quer passar nos melhores concursos, a gente não está disposto à autoanulação que ele pede de nós para que nós possamos segui-lo, como ele disse àquele jovem rico. Abandona toda a tua carga que te escraviza, que é o seu dinheiro, entregue aos pobres e me siga sem nada, porque eu quero você do zero, como no zero eu estou, porque eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, eu durmo em casas emprestadas, e às vezes eu durmo debaixo das oliveiras e figueiras da vida aí. A igreja preferiu imitar o outro Jesus, e a gente vê isso claramente no arranjo que nós criamos. O arranjo que nós criamos parece muito menos com o mundo e parece muito mais com o trono de ouro. Aqui eu estou tendo a alegria de não ver o trono de ouro, mas algumas igrejas, você sabe, que atrás tem ali as 7, a do meio é aquela mais alta, e o cara que é para ser mais parecido com Jesus é o que tem que se sentar naquele trono de ouro e vestir o paletó caríssimo, porque senão ele não é considerado abençoado. Eu pastoreio num bairro muito pobre, e um pastor também desse bairro muito pobre resolveu comprar um iX35, que é um carrão muito caro. iX35, eu não sei quanto custa esse negócio não, porque eu ando de bicicleta, eu não sei nem quanto é que custa iX35, mas eu não ando de bicicleta, eu posso comprar um carro, é porque eu gosto de bicicleta, e não é mérito não, mas ele comprou o iX35, e aquele cara era o abençoado do bairro, porque ele era ungidão. Ele não conseguia chegar no culto na hora do culto começar, porque era indigno para um pastor chegar na hora junto com os membros. Quem chega na hora são os membros. Ele chegava na hora de pregar, e tinha vaga de estacionamento para ele, e ele entregava a chave, e tinha uma equipe só para estacionar o carro do pastor. Ele subia lá, pregava, desaparecia, e ele era um ungidão. Ele se parece com Jesus. Que coisa esquisita que a gente criou. A gente pega estereótipos que não tem nada a ver com Jesus, seja dos nossos lugares que nós construímos, seja do nosso arranjo religioso que a gente construiu, seja daquilo que a gente se veste, da forma como a gente se porta, e a gente quer ser identificado como discípulos de Jesus. Então a gente tem que ser como o outro cara de Luiz Gonzaga, doutor em Jesus, mas que não se parece mais com Jesus. Isso é muito perigoso, isso é muito danoso para o mundo. E a gente não pode cumprir a tarefa da reconciliação se a gente não for parecido e auto-identificados, e também identificados pelos outros como seguidor autêntico de Cristo, o servo sofredor, companheiro de caminhada. A missão de Deus, então, da reconciliação do mundo, pede uma igreja que quebre as paredes templárias de suas cabeças e vão para o mundo. E vão para a escória. Eu louvo a Deus, porque o Josimar se lembra, e o Paulo também lembrou aqui no cochicho comigo, que Maringá está recebendo haitianos. E você que sabe falar português, quantos sabem falar português aqui, diga amém. Está vendo? Então, tem um bocado de gente apta. Então, você que sabe falar português, pode ensinar um haitiano
a falar português. Por quê? Porque esse cara vai adoecer um dia, essa menina, essa criança vai adoecer um dia, e no mínimo ela vai precisar se comunicar com o médico, vai precisar de emprego. E quem é que vai dar emprego a uma pessoa de cor diferente da cor majoritária da cidade, de língua diferente da língua majoritária da cidade, de roupa diferente da roupa majoritária da cidade? E aí sim é uma tarefa digna para a igreja cumprir. Era isso, irmãos. Invistam nisso para vocês se parecerem com Jesus. Era isso que a igreja primitiva fazia, Josimar. A igreja primitiva era escandalosamente imitadora de Jesus nos seus 300 primeiros anos. Não que não existisse gente errada, Ananias e Safira fazia parte da igreja primitiva, se a gente tivesse lá era a mesma coisa, mas eles sabiam que sinônimo de conversão era justiça, sinônimo de conversão não era mudança de enxoval. Estava claro. Como está claro hoje que se converter é parar de chamar palavrão, estava claro para ele que se converter é que agora tudo que é meu pertence à comunidade, tudo que é meu pertence aos outros. Quando o Império Romano estava envolvido por pragas, acontecia um fenômeno escandaloso. Eles não tinham SUS, não tinham nada, então o sujeito pegava lá uma peste bubônica, e a única maneira de salvar o resto dos da casa era jogando aquela pessoa na rua, nas ruas de Roma, para que aquela pessoa morresse sozinha e aquela praga não contaminasse os outros. O sol ia se pondo e os doentes iam sendo lançados nas ruas para morrerem durante a noite. E aí no outro dia acontecia um fenômeno esquisito, as ruas estavam limpas, não tinha doentes nas ruas. Os cristãos iam lá, pegavam e levavam para dentro de suas casas. Muitos morreram também porque pegaram suas lepras, assim como Jesus morreu porque pegou a minha e a sua lepra. Não é? E aí, por que que os cristãos, em época de perseguição, se reuniam em cemitérios, catacumbas? Porque os que tinham mais dinheiro construíam campos para enterrar aquelas pessoas que tinham que ter um processo de enterro digno para aquela doença não passar para todo mundo. E até porque a gente acredita na ressurreição do corpo, isso era muito forte, principalmente na igreja primitiva. Então guarda lá, na época que o império perseguia, os cristãos iam para o cemitério. E por que era seguro no cemitério? Porque cemitério é lugar de escória, é lugar de podridão, é lugar de coisa ruim. Então aqui nós estamos seguros, ninguém vai perseguir a gente, como Deus esteve seguro em Jesus quando encarnou e entrou no cemitério das nossas vidas. A igreja precisa entender isso, e precisa entender que ser igreja e cumprir o ministério da reconciliação é reconciliar com Deus todas as instâncias da vida, seja da vida pessoal, seja da vida comunitária, e isso só é possível quando nós nos parecemos com Jesus. A igreja tem que entender isso, porque senão a gente não altera esse fenômeno escandaloso de um país que o que mais cresce é crente e gente ruim. Não altera. E nós que saímos das nossas casas para entender mais um pedacinho da mensagem bíblica, a minha oração é que a gente vá entendendo o que é ser cristão e se convertendo paulatinamente, dia após dia, mexendo em alguma coisa prática das nossas vidas. É a camisa que eu compro com jacaré. Quanto é que custa uma camisa de jacaré? 100 e pouco? Sei lá, 300, e que se eu tirar aquele demônio, eu compro por uma boa. Aqui é um polo, Maringá é um polo de fábrica de roupa, não é isso? Fortíssimo, tem o maior shopping de atacadista do Brasil. Então, eu arranco o demônio do jacaré para sobrar 250, porque esse demônio vai botar 250 no bolso, que eu poderia estar expondo esses 250 no jacaré, mas agora eu estou com esses 250 para dizer para o haitiano: meu irmão, eu não quero só te ensinar a falar português, o que é que eu posso fazer mais por você? Isso é que é imitar Jesus Cristo. Jesus Cristo não é imitado quando a gente está no nosso arranjo de adoração. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, aleluia, glória. Isso tudo não serve para Deus, isso só serve para nós, para a gente alimentar a nossa fé, e é fundamental, por isso que é importante estarmos aqui hoje. É fundamental, porque eu preciso desse ambiente, eu preciso desse canto, eu preciso desse microfone para ouvir essa pregação, a pregação do meu pastor, pregações do domingo, a escola dominical. Mas para quê? Para que tudo isso? Para transformar isso num clube de crentes?
onde eu não tendo para onde ir, vou para a igreja porque lá eu me alimento, lá eu me encho, lá eu posso criar a minha família com segurança. Isso é narcisismo. Igreja não é para isso. Igreja que a partir disso, me enchendo eu possa dar, recebendo eu possa partilhar. E aí as conversões que vão acontecendo nas nossas vidas, vão fazendo com que a gente vá cumprindo a missão que Deus nos deu. Deus estava em Cristo reconciliando com Ele o mundo e facultou a nós a tarefa da reconciliação. Que Deus nos abençoe e que nos faça reconciliadores a partir do nosso testemunho. Um bom domingo e Deus nos abençoe ricamente. Obrigado. Vamos orar, né, pastor? O pastor lembra que é bom a gente fazer uma oração agora. Vamos ficar sentados? Vamos ficar sentados? Vamos fazer uma oração diferente. Ao invés de ficar em pé e verbalizar, a gente vai ficar sentado e pensar. Tá certo? Vou pedir que você faça uma oração silenciosa. Mas que esse silêncio seja ensurdecedor para você, tá certo? Incline sua cabeça. Eu vou fazer isso também, porque essa pregação é para mim. E pense, se isso que Deus me disse nessa manhã for verdade, o que precisa ser alterado na minha vida, para que eu seja continuador de Jesus no ministério de reconciliação? Pai querido, o Senhor que está presente aqui, ativo em nossos corações, nos ensinando um pouco mais da sua vontade para as nossas vidas, receba a nossa gratidão por isso, porque o Senhor não desistiu de nós e nos agrega aqui, esta manhã especial, enchendo a cada um de nós da plenitude de vida que o Senhor veio para nos dar, que nós recebemos em nossa conversão. Muito obrigado por isso, Senhor. Agora, para que isso, Pai? Para que o Senhor nos salvou? Para que o Senhor nos ungiu? Jesus um dia respondeu essa pergunta, quando disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar libertação aos cativos, curar os enfermos, restaurar a vista aos cegos e proclamar que o dia do Senhor é possível e é chegado. Nós queremos ser continuadores e continuadoras dessa tarefa que só é possível pelo poder do Seu Espírito, porque sem conversão nós não nos anularemos e sem autoanulação o Senhor não tem espaço para agir em nós. Pedimos que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Pedimos que por nossas atitudes concretas, pautadas na justiça, que é a roupa de Jesus, o mundo veja o Senhor. E com isso nós possamos enxergar sinais de que seu reino é chegado. Naquela família que está precisando do meu ombro, na minha vida que está precisando de autolibertação, na vida do haitiano e de outros imigrantes
que chegam aqui para arrumarem sua história, tantos que já formaram essa cidade e que continuarão formando, pessoas abandonadas por causa das injustiças dos seus lugares, que essa igreja seja os braços do Senhor para essas pessoas, que essa igreja possa, Pai, cada dia cumprir o lindo ministério de reconciliação que o Senhor chamou para ela. Abençoa a Igreja Batista Sião, que aqui, como o nome diz, seja o lugar de encontro com o Senhor, e que esse encontro resplandeça em nossas vidas práticas, em obras que glorifiquem ao Senhor. É a nossa oração, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a Deus por essa hora boa. Eu acho que agora você pode ir para casa. Amém? Que o Senhor abençoe você, te encha de graça, de virtude, que a graça do Senhor se renove, o amor de Deus, consolação e toda perturbação do Espírito Santo seja renovado sobre você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não